Oi de novo, meu povo. Eu sou o Marcão. Eu sou a Valentina. No episódio de hoje, voltamos à Ásia para mostrar a vocês o lar de impérios lendários e de grandes conquistadores. Fomos ao misterioso e lindíssimo Uzbequistão para apresentar a vocês a língua uzbeque. Nos desafios do episódio, a Valentina aprendeu a língua local para se virar no Bazar Siob, na mítica cidade de Samarcand. Já o Marcão foi à praça incrivelmente linda do Registão, um dos centros da Rota da Seda e local onde todo mundo que casa na cidade vai tirar fotos. E ele gastou o uzbeque dele entrevistando os noivos e noivas. O querido Shohrukh nos ensinou um pouquinho da língua uzbeque e vai mostrar para vocês também o básico dessa língua fascinante. Vamos nessa, gente? Manda a vinheta! Fala galera, por favor manda aquele joinha para fortalecer o nosso canal. E bora comentar aí suas impressões do episódio. Quem ainda não se inscreveu no canal está esperando o quê? E quem já se inscreveu pode apertar no sininho para receber as notificações da rota. O Uzbequistão é um país na Ásia Central, que faz fronteiras com o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tadiquistão, o Afeganistão e o Turcomenistão. Quantos estão? O Uzbequistão não é mais apenas um país sem costa marítima. Ele é um dos poucos países no mundo, um dos dois, ao lado do Liechtenstein, que só fazem fronteira com países sem costa marítima. O país tem uma área equivalente a 3 vezes o estado do Ceará. A capital e maior cidade é Tashkent. Outras cidades importantes são Namangan, Samarcand, Andijan, Nukus e Bukhara. Por causa de sua localização, nenhum dos rios do Uzbequistão corre para o mar aberto, mas para lagos e mares internos da Ásia. Cerca de 10% de seu território é terra irrigada de maneira intensiva em vales de rios e oásis. Boa parte do país é coberta pelo deserto do Kizilkum e por montanhas como as cordilheiras de Tian Shan, Zamin e Gissar. A irrigação e uso intensivo de água a partir do Mar de Aral, especialmente depois da década de 60, secou 90% do que era o 4º maior lago do mundo. Já comentamos esse enorme desastre ambiental no nosso episódio do Cazaquistão. Hoje, apenas uma pequena parte do que sobrou do Mar de Aral está ainda no Uzbequistão, deixando antigos portos abandonados como a cidade de Moynak, solos contaminados e altamente salinos e o começo de um novo deserto, o Aralkum. Os rios mais importantes do Uzbequistão e que ainda alimentam o que sobrou do Mar de Aral são o Amudarya, o Sirdarya, o Zervashan, o Kashkadaria, o Narin e o Tirtik. O país ainda tem o lago artificial Aidar, construído pelos soviéticos nos anos 60. O ponto mais alto do Uzbequistão é Hazret Sultan, na cordilheira de Gissar, com 4.643 metros de altura. O clima no Uzbequistão é considerado continental, com pouca chuva. A temperatura mais alta no verão chega a 40 graus e a mais baixa no inverno alcança menos 23 graus anualmente. O que hoje é o Uzbequistão foi, em tempos antigos, parte das regiões de língua iraniana de Transoxiana e de Turan. Os primeiros habitantes registrados da região foram povos iranianos orientais conhecidos como os Citas, que fundaram na antiguidade reinos como Khorasmia, Bactria, Sogdiana, Fergana e Margiana. A área acabou incorporada ao Império Aquemênida dos persas e depois da invasão de Alexandre o Grande e de um período de domínio macedônio-grego, voltou aos persas sob os impérios Parta e Sassânida, até a conquista islâmica da Pérsia no século VII. Nesse período, cidades como Samarcand, Khiva e Bukhara começaram a se enriquecer com o estabelecimento da Rota da Seda e testemunharam a emergência de figuras da Era do Ouro Islâmica, como o teólogo Muhammad al-Bukhari, o astrônomo, matemático, médico e filósofo Avicena, o antropólogo e linguista al-Biruni e muitos outros. No entanto, no século XIII, a dinastia persa local da Khorasmia e a Ásia Central como um todo foram dizimadas por invasores mongóis. No século seguinte, nascia na região o conquistador turco-mongol Timur o Tamerlão, que estabeleceu sua capital em Samarcand. Dessa base, ele liderou campanhas militares na Anatólia, na Índia, na Ásia Central, no Cáucaso e no sul da Rússia, tendo vencido o Império Mameluco do Egito e da Síria, o Império Otomano e o Sultanado de Delhi.
Dessas conquistas, ele fundou o Império Timurida, que chegou a dominar do que hoje é a Turquia até o Paquistão e a Índia. O Ulugh-Bek, neto de Timur, transformou novamente a região num centro das ciências e das artes. Toda a Ásia Central, com a exceção do Afeganistão, foi gradualmente incorporada ao Império Russo durante o século XIX, com Tashkent se tornando o centro político do Turquestão russo. Depois da Revolução Russa, a delimitação nacional criou em 1924 a República Socialista Soviética Uzbek como república independente dentro da União Soviética. Com a dissolução da mesma, o Uzbequistão declarou independência em 1991. Após Islam Karimov, que foi o primeiro presidente e governou até 2016, assumiu Shavkat Mirziyoyev, que começou uma abertura política e econômica do país. O Uzbequistão é um país com 34 milhões de habitantes. De acordo com dados do governo, os uzbeques constituem 80% da população, seguidos por tadiques, cazaques, caracalpaques, russos e tártaros. Os muçulmanos são 88% da população, 9% são cristãos ortodoxos russos e 3% seguem outras religiões ou não são religiosos. O dinheiro do Uzbequistão é o som uzbek. A palavra som quer dizer puro, sugerindo ouro puro, mas as notas de som valem bem menos que ouro. Esse bolo de nota no porta-luvas do nosso carro é equivalente a uns $100. Para comer um prato de pilaf ou de mantis, 2 pratos típicos da região, são necessários uns 15 mil somes. Na economia uzbek tem bastante importância a exportação de recursos naturais e agrícolas. O país é o 7º produtor mundial de ouro, o 10º de cobre e o 7º de urânio. O Uzbequistão é o 11º maior produtor de gás natural do mundo e a maior parte dos veículos automotivos e postos de gasolina operam só no gás. Tanto que a gente teve que rodar de carro com um galãozinho reserva de gasolina, que nos salvou bem mais de uma vez. A agricultura emprega 27% da população e contribui com 17% do PIB. O principal produto é de longe o algodão, do qual o Uzbequistão é o 6º maior produtor do mundo. Outros produtos agrícolas incluem o trigo, a juta, a seda, frutas e vegetais. Quase toda a agricultura no Uzbequistão é dependente da irrigação. O turismo no Uzbequistão tem crescido em ritmo acelerado. Em 2005, apenas 240 mil visitantes internacionais visitaram o país. Já em 2019, foram 6,7 milhões, dos quais 2 fomos nós. Há diversos destinos turísticos importantíssimos, como as lendárias cidades da Rota da Seda, a monumental Samarcand, a fascinante Riva e a intrigante Bukhara, com numerosos pontos de interesse, como o Registão, Guremir, que é o mausoléu de Tamerlão, a necrópole de Shahrizinda, o complexo de Pul-e Kalyan, o mausoléu Samânida, o Arco de Bukhara e a citadela de Ichankala. Outros pontos de interesse são o turismo de natureza no deserto do Kizilkum ou no Lago Aidar, o turismo em Moynak e no leito do antigo Mar de Aral, o Museu Savitsky em Nukus, que é considerado o Louvre do Uzbequistão e tem a 2ª maior coleção no mundo de arte de vanguarda russa, os petróglifos e criptas de Sarnichai e a capital Tashkent. Há 5 sítios que são patrimônio mundial da humanidade no Uzbequistão. A cultura uzbeque é formada por uma grande mistura de influências que refletem a história da ligação dessa parte do mundo com as culturas turcomana, persa, mongol, afegã, indiana, chinesa, árabe e russa, levando em conta ainda a fé islâmica e a longa tradição de abertura cultural de cidades como Samarcand e Bukhara. Considerado a música clássica da Ásia Central, o Shashmakam uzbek criado na Bukhara do século XVI é acompanhado de instrumentos como a laúde, a daira e o sartum. Na época soviética, tiveram destaque no Uzbequistão Turgun Alimatov, Muhammadjon Mirzayev e Sherali Jorayev. Mais recentemente, Yulduz Usmonova, Sevara Nazarkhan e Lola Yuldasheva. O grupo de rock Bolalar, a banda de metal Nightwind e o rapper Shohrukh, entre outros. A cozinha uzbek é influenciada pela agricultura local e tem muitos grãos, pães e massas e carne de cordeiro e vaca. O prato mais famoso é o plov, tipicamente feito com arroz, carne, cenoura e cebola. E não adianta ter desejo de plov à noite, porque nenhum restaurante vai te servir.
O plov é costumeiramente consumido na hora do almoço ou pela manhã. É preparado para muitos convidados em um ou mais kazan, panelas enormes em fogo aberto. Em casamentos, chega-se a preparar plov para até 1000 pessoas. Outros pratos famosos são a shurpa, o nori, o lagman, a chuchvara, a somsa, o mantê e a dimlama. O chá uzbek é mundialmente famoso e sempre acompanha as refeições. As casas de chá, o chaikhana, têm enorme importância cultural. O futebol é o esporte mais popular no Uzbequistão. Os times mais bem-sucedidos do país são o Pakhtakor e o Bunyotkor, ambos da capital Tashkent. Alguns talvez se lembrem do Bunyotkor de 2009 e 2010, que fez do técnico Luiz Felipe Scolari o treinador mais bem pago do mundo à época e atraiu estrelas como Rivaldo e Samuel Eto'o. Zico também treinou o clube em 2008. Também são bem conhecidos no Uzbequistão o judô, o boxe, a luta greco-romana e o levantamento de peso, todas modalidades em que o país já recebeu medalhas em Jogos Olímpicos. O uzbek é a terceira língua da família turcomana mostrada aqui na rota, que já teve o turco e o cazaque. A língua pertence ao ramo Karluk, ou turcomano oriental, que também contém a língua uigur, falada na China. O uzbek é falado por cerca de 34 milhões de pessoas, o que faz dele a segunda língua turcomana mais falada do mundo, atrás apenas do turco. Na base da literatura moderna uzbek está um rico folclore de tradição oral, que criou épicos de heróis como Koroglu e o Alpamirch. Um dos clássicos do país é Babur-Namah, o relato autobiográfico de Babur, um dos grandes imperadores da dinastia uzbek Timurida e fundador do Império Mughal, no que hoje são o Paquistão e a Índia. Da anexação do Turquestão pelo Império Russo até os dias atuais, podemos citar ainda escritores como Muqimi, Furkat, Hamza Hakimade, Niazi, Gafur Gulam e Uygun. No Uzbequistão, onde o uzbek é língua oficial, são falados ainda o cazaque, o tadjik, o Karakalpak, que tem status oficial na República Autônoma do Karakalpaquistão, no oeste uzbek, e o russo, que tem status semi-oficial e é bastante usado nas cidades, nos negócios, nas ciências e nos assuntos governamentais. Desde 1992, a língua uzbek é escrita oficialmente no alfabeto uzbek, uma variação da escrita latina com 29 letras. O uzbek, antes dos anos 20 do século passado, utilizava o alfabeto árabe. Em 1940, as autoridades soviéticas introduziram o alfabeto cirílico. A variação do cirílico para o uzbek ainda é usada por parte da população mais idosa e por alguns jornais e websites. Uma das distinções mais perceptíveis do uzbek das outras línguas turcomanas é que a vogal A tende a ser transformada em O, um traço de influência do Parsi. Ao contrário de outras línguas da família, o uzbek não tem harmonia vocálica. A influência de línguas como o árabe, o russo e o farsi tem a ver com a história e tradições do Uzbequistão. Outras características já seguem as outras línguas turcomanas. É uma língua aglutinativa com grande número de sufixos, não tem artigos ou gêneros e o verbo normalmente está no final da frase. As palavras, em geral, são oxítonas, com exceções para certas terminações e sufixos. Vamos então ao Uzbequistão aprender um pouco mais de uzbek? Salom Brazillik do'stlarim. Buxoroga xush kelibsiz. Qadamingizga hasanot. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. So the first question, what do people here in Uzbekistan know about Brazil? In Uzbekistan, we know about Brazil is mostly football. So we know that Brazil is the most popular country about football. So the country has won 5 times the World Cup, and famous and talented football players are from Brazil. Brazil people, they have carnivals, and they hold carnivals in the streets of big cities in Brazil. Would you like to see a carnival? Yes, of course. I would like to be participant of the carnival, the exotic carnivals with full of color, with full of music and we're dancing, yeah, street dancing, and. If you had to choose to go to a football match or to a carnival in Brazil,
What All would you right. choose? I would prefer football match. What about the soap operas? Do people know here Brazilian soap operas? No, there is no Mexican serial, Mexican This soap market opera. is occupied by Was in past times, about 10, 12 years ago. Brazilian culture is also popular because Brazil has a dance routine. They dance different and very smooth, very with a grace. Another question is about Uzbek language. Do you think it's an easy language or not so easy language to learn? If compared with English, it's somehow different language. So that's why it may make some difficulties because the grammar of English and Uzbek are very different, and that's why it seems somehow difficult, Yes. but not Unusual. unusual language. Yeah. What would you say for Brazilians, because a lot of Brazilians are watching this, hopefully. What would you say to Brazilians that want to come to Uzbekistan? What would they see here? I would suggest to see our old ancient buildings, our historical monuments, our nations, our culture. I would promote the people with Uzbek culture. I mean, we've spent some days here. It's been quite amazing. People are friendly. People are friendly. The food is good. Yes, of course, people are friendly. Our people love guests very much. They treat their guests as their relatives, as their brothers, sisters. I would suggest Uzbek food as well because I think healthy Uzbek food is of the natural ingredients, and I hope you like it. I love it. I'm not sure it's healthy because it's very fat, but Very fat. but it's very good. Some of our food is fat, but some food are made of only vegetables. You have lots of salads. I've Yes. never seen a country with so many salads, which is good. I like salads. Thank you very much. Landscape of Uzbekistan is also very beautiful. I would suggest to come because, yes, as you mentioned, we have both deserts part and the mountains. Mountain parts are with the fresh air. The ecotourism is developed here, and desert part is also for motor racing and bike racing is very good. Lots of things to do, lots of activities to do. Yeah, come to Uzbekistan. Come to Uzbekistan, yeah. Hello, salam. What's your name? Sizning ismingiz nima? My name is, mening ismim. Pleased to meet you. Ko'rganimdan xursandman. How are you? Ahvollaringiz qanday? I am well. Yaxshi, rahmat. Yaxshi. I'm great. Juda zo'r. I love you. Men seni sevaman. I am from Brazil. Men Braziliyalikman. Thank you very much. Katta rahmat. My friends, meaning do'stim. You are welcome. Xush kelibsiz. Arzimaydi. Not at all. Arzimaydi. Excuse me, kechirasiz? Here, bu yerda. There, u yerda. Nothing, hech narsa. Everything, hamma narsa. Yes, ha. No, yo'q. This, bu. That, u. Big, katta. Little, kichik. A little,
yetarli. A lot ko'p. Left chap. Right o'ng. Beautiful, chiroyli. I want to eat. Ovqatlanmoqchiman. It's very tasty. Bu juda ham shirin. The bill please. Hisob iltimos. Where is the toilet? Tualet qayerda? I don't understand. Tushunmayapman. I don't speak Uzbek. Men o'zbek tilida gapirmayman, gaplashmayman. Do you speak English? Ingliz tilida gaplashasizmi? How much does it cost? Bu qancha turadi? It's very expensive. Bu juda qimmat. Discount. Chegirma. Give me discount please. Chegirma bilan bering iltimos. Is this your last price? Bu oxirgi narxmi? I want. Men xohlayman. I want to buy. Men sotib olishni xohlayman. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I men. You sen. He u. She u. We biz. You in the plural siz. They ular. See you soon. Ko'rishguncha. Goodbye. Xayr. Boa tarde, nós estamos aqui em Samarcanda. Esse aqui é o Uzbequistão, é um lugar mais famoso da cidade. É realmente lindíssimo. E como vocês podem ver aqui, nós temos um monte de casamentos acontecendo ao mesmo tempo, pelo menos sessões de foto de casamento. Aqui é um lugar muito popular para casamentos, fazem fotos, sessão de fotos de noivos e noivos. E eu vou tentar interagir um pouco com eles no meu Uzbek, que enfim, não é muito mais. Toilarin Tabrikayman. Спасибо, Балкеев. Tiroili Jufle. Tentei interagir um pouco com eles, não estou atrapalhando a sessão de fotos deles então. Tiroili Jufle. Toilarin Tabrikayman. Tira uma foto. Toilarin Tabrikayman. Tiroili Jufle. Tem 2 casamentos. Vamos ver. Aqui tira vídeo lá que filmou.
Toilerin, tabrikler. Kata rahmat. Salamat bol. Rahmat. Vendo aqui o casamento aqui, foto de casamento. Tem muita gente aqui. Esses Zarfjo. Tiroili Jupli. Toilerin tabrikler. Salamat bol. Rahmat. А на Чикаго он еще как похож? Скажете, сфоткали с Джейзи. Точно. Toilerin tabrikler. Спасибо. Ei, Jay-Z. E aí? E aí, gostou do seu desafio? Gostei, gostei. E o pessoal aqui. Uzbekistan, Brasília. E aí? Que legal aqui, tô gostando. Meu elemento. Razmer? Razmer, okey. Razmer bo'ladimi? Yaxshi. Yaxshi. Bering mazmunlar. Qayerdan? Uyay from. Ikonlar? Ha, er-xotin. Wife, husband. Yes. Okay. Ha. E aí, ficou legal? Razmer Yazılar kata yaxshi. Katar yaxshi. Nechta pul? Eta 18,000 shu beramiz. 15 ga beramiz sizga. 15. 15. Então é 15. Ela fez a discount. De 18 a 15. Shahlo. Şahlo? Yes. İsmi Valentina. Valentina. Oh, today. Tanışgan. Kursan. Benim ismim Markus, tanışganımdan Kursanman. Dostana odamlar. Ya, dost adamlar, mehmon dost adamlar. É agora. Juda qiymat, arzon qilamiz. 24. Conseguiu desconto.
É um pandeiro diferente esse. Pandeiro uzbek. How are you? Hello. Good. It's good quality, huh? É um pandeiro, né? Vamos comprar um pandeiro uzbek? Salamat bowling. Então, gente, olha aqui, coisa gostosa, coisa útil. Gostei. Só marcar. Muito bom. Gente, nosso passeio foi surpreendente e memorável, mas não foi facinho. Vamos conversar com... Oi. Vamos conversar com os noivos ali. Ah, eles estão indo embora. Fugiram. Very famous. Uzbekistan. Menga juda yoqdi. Menga juda yoqdi. Yes. Yeah, good. Aí ela pegou sua cola, ó. Çıkarın lazım lan tuşları. Boldu. Mamlakat City. Salamat bowling. Tentando, né? Ficamos impressionadíssimos com toda a riqueza cultural e histórica e com como o povo do Uzbequistão é acolhedor. A gente foi convidado para vários tipos de festa por lá e conseguiu utilizar o pouquinho que aprendemos de uzbek para interagir e conhecer melhor a cultura local. Afinal, como disse uma vez o jurista americano Oliver Wendell Holmes, a linguagem é o sangue da alma, para o qual correm os pensamentos e de onde eles crescem.